Bom dia, meu nome é Manuel, sou professor de cálculo 1 e, sendo parte dessas atividades de caráter experimental, eu vou dar uma aula sobre o Teorema de Taylor. Então, a vantagem dessa ferramenta importante é que quase não precisa de pré-requisitos. E, de fato, as únicas que você vai precisar é a derivada. Você tem que saber que uma função pode ser derivada e, muitas vezes, que a função que já foi, que é derivada, a função de novo é uma função. E, além disso, você tem que saber o que é um polinômio. Então, agora eu vou para a tela do tablet para mostrar o que é o Teorema de Taylor, ou também é conhecido como polinômio de Taylor, ou ainda mais antigo como polinômio de Maclaurin. Então, agora vou começar. Agora vou ir para a tela do tablet para explicar o que é. Então, os pré-requisitos que vamos precisar são simples. Você tem que saber o que é um polinômio e também que a derivada de uma função é, muitas vezes, de novo, uma função. Então, qual a motivação do Teorema de Taylor, ou do polinômio de Taylor, de fato? Então, vou começar com um spoiler que diz o seguinte. Isso é meio polêmico, então aqui eu tenho o log, eu estou dizendo que o log é mais ou menos x menos 1. Muito estranho, não? Como pode o log? Pode ser só uma reta. E um pouco mais complicado, o cosseno. Também vou dizer que afirmar que o cosseno é mais ou menos 2 menos x quadrado. Não? Então, meio estranho, não? Todo mundo sabe que o cosseno é quase uma onda e que também que esse 2 menos x quadrado é mais ou menos uma coisa assim. Então, como eles podem ser iguais? Então, além disso, claramente, aqui você tem já uma coisa importante que olha, eu tenho aqui uma função complicada e, do outro lado, eu tenho um polinômio que é bem mais fácil. E isso, de fato, já é a motivação. Não? De fato, dessa teoria toda, a primeira é que eu posso aproximar funções complicadas com polinômios, que é muito útil para computadores. Não? Por exemplo, se você tem um software, não? Um aplicativo. Tipicamente, os aplicativos, não? Ou ao menos os aplicativos de verdade, eles são escritos em C, ou C++. Então, esse C é feito por um compilador que chama-se GCC e dentro do compilador, tipicamente, tem uma biblioteca das funções matemáticas. Então, mas como essas funções determinam, por exemplo, o valor de C de 1, o E de 2, uma coisa assim. Então, o que eles fazem, de fato, eles vão aproximar a função com o que é chamada de polinômio de Chebyshev. Com a vantagem, então, o polinômio de Chebyshev é uma coisa parecida com o Taylor, um pouco mais complicado e um pouco mais elaborado, mas, na final das contas, a ideia é a mesma. Então, e a outra também é quase uma coisa mais teórica. Não? A primeira aplicação, obviamente, é ligado à aplicação, mas a segunda tem bem mais teoria atrás disso, né? Que diz que temos uma ligação entre funções, como, por exemplo, a função exponencial e as séries de potências. E, além de tudo, aqui, essa expansão de Taylor, esse polinômio de Taylor, também tem várias aplicações na física e também na estatística. Né? Por exemplo, né, os físicos, tipicamente, eles só são interessados em aplicações desse tipo aqui, ou seja, aqui é o ecrã 1. Né? Piada ruim, mas tá. Isso é o que os físicos querem. E mais aqui, grau 2,
Isso já é uma coisa que tem mais interesse para os alunos, para as aplicações na estatística. E, por exemplo, tem esse teorema famoso que chama-se o teorema central. Como se chama? Teorema central do limite, desculpe, foi em inglês. Não, já o nome significa que é super central e o teorema central do limite diz que, beleza, qualquer soma de variáveis aleatórias dividido por raiz de n vai convergir para uma distribuição normal. Então, se você vai dar uma olhada à prova, a única coisa que você vai fazer é você vai aplicar muitos truques, e no final você vai ver que, beleza, o que eu tenho, a função característica dessa sequência toda, tem uma expansão desse jeito, mais um errozinho, e você está de graça com o teorema de central do limite. Então, vamos mais? Então, vamos lá. Para mostrar qual é quase a coração de toda a teoria, eu vou escrever ao primeiro o que é a derivada. Todo mundo sabe que a derivada é escrito como sendo o limite. O limite. Acho que eu vou botar uma cor mais amizável. Quando h vai para 0 de... Aqui tem uma função. Eu quero que esse limite existe. E, de fato, se existir, eu vou chamar isso de f' de x. Isso é a definição da derivada. Agora eu vou jogar um pouco com essa expressão. Então, o que temos é, eu posso jogar o h para outro lado, ou seja, desculpe, eu vou botar o f' para lá, e o que vou obter é, de fato, que o limite, isso diz que é equivalente, isso é uma equivalência de expressões que diz, eu vou aqui botar esse quociente aqui, um denominador em evidência. Aqui eu vou ter f de x, desculpe, isso não foi bom, menos f de x menos h f' de x, isso é igual a 0. Então aqui já temos o truque. Olha só, aqui tem a função que eu quero saber, isso é uma função de h, e aqui, também vou botar aqui uma coisa em evidência. Então, o que tem aqui é, de fato, uma função linear em h. E, de fato, o que se faz agora é, eu vou dizer que isso, de fato, é uma notação. Nesse caso, eu vou escrever que f de x mais, parênteses, f de x mais h, isso é igual a f de x mais h de f' de x. Então, o que está já tratado, aqui, esse cara vai para lá, esse cara vai para lá. Tá? Então, de um jeito, eu sei que esses dois, isso não é uma igualdade, porque a única coisa que tem é que 1 sobre h da diferença desses dois valores vai para 0. Então, o jeito de expressar isso é dizer que, então isso é só uma definição. E esse cara aqui chama-se de little o. Tá? E, de fato, para voltar, eu posso dizer que para h pequeno, para valores pequenos de h, eu sei que se a função é derivável em x, então uma
pequena mudança aqui de h vai ser igual a o valor no ponto x mesmo, mais h vezes f' de x. E aqui temos um errozinho, que é o little o. Mas isso é só uma definição. E, de fato, vocês já provavelmente conhecem esse negócio. De fato, isso é só a reta tangencial. Tá bom. Então, a ideia do polinômio de Taylor é simples. A ideia é, aqui temos ordem 1. Então, aqui só tem a primeira derivada. Então, o que o teorema, o polinômio de Taylor tenta fazer é fazer a mesma coisa, não só com retas, mas também com polinômios. Isso já é tudo. Não? Ou seja, aqui temos um teorema, de fato, de Peano, nessa versão. Tem várias versões, mas isso é o teorema de Peano. Ou seja, para ficar mais preciso, o teorema de Taylor com termo complementar de Peano. Ou seja, a aproximação é dada pela polinômio de Taylor e o erro, esse little o pequeno, tem vários nomes, é dado por um teorema de Peano. Então, ok, vamos lá. Eu vou explicar o teorema. Então, eu tenho uma função que é definida num intervalo. Dentro do intervalo, eu tenho um ponto x, 0. Então, aqui temos a minha função e aqui temos o valor f de x0. Tá bom? Então, agora, o teorema diz o seguinte. Perto do x0, como antes, pensa no h pequeno, essa função pode ser escrita como sendo, aqui já tem um errozinho, aqui falta o 0, pode ser escrito como sendo f no ponto inicial, mais essa parte linear, que já vimos, mais uma parte quadrática, uma parte cúbica, etc., etc., até h elevado a n, mais, então, agora, de novo, o nosso little o. Então, isso é tudo. Ou, se você quer tirar esse o, desculpe, então é tudo, a função e a aproximação por um polinômio, mas aqui isso é o termo complementar. Então, vamos lá. Agora tem que explicar. Ainda é só a aproximação e ainda não defini o que é o de h elevado a n e também o que é o polinômio de Taylor. Isso vem agora, que diz. Então, isso é só para complementar aqui a escritura, que o primeiro, essas coisas aqui, isso é a terceira derivada. E aqui isso é o fatorial. Então, isso é só para complementar aqui o teorema. Aqui, esses valores f elevado, parênteses, 2, 3, etc. são as enésimas ou kaissimas derivadas. E esse n com esse sinal de exclamação é o fatorial. Beleza. Então, o fatorial também posso explicar o que é. Não, você pode embalar em qualquer livro. Não tem problema, não. Então, agora vamos para a definição. Ainda não chegou, só temos Peano, aonde é o Taylor. Então, a definição vem aqui. Quase tudo isso é o até lá. Essa parte é o polinômio de Taylor.
Tá? E o que tem que explicar é essa notação com o zinho, o little o pequeno, que diz que então, isso significa nada mais do que, se eu vou escrever f de x0 mais h igual a isso, mais o elevado a hn, isso significa que a diferença entre os dois vai perder, ou seja, vai convergir mais rápido a zero do que h elevado a n. Isso, de fato, é essa definição. Então, nós temos uma vez, agora, uma definição exata o que é esse little o. Então, vamos lá. Qual a abordagem intuitiva? Então, já vimos na primeira, nesse grau 1, você tem aqui uma função, e o que fizemos foi, aqui eu vou lá, então o que eu vou fazer, grau 1, n igual a 1, foi a reta tangente. E coisa especial com a reta tangente é que a inclinação da reta é a derivada. Então, vamos lá. Agora vamos fazer o mesmo jogo. Agora eu quero achar um polinômio de grau 2, tal que a derivada, nesse ponto x0 aqui, eu quero aqui um P2, eu quero o quê? O primeiro, P2 de x0 igual a f de x0. Além disso, eu quero o quê? P2 derivada de x0 igual a f' de x0. E mais um passo, isso foi a ideia do Taylor, que, beleza, mas eu também quero que a segunda derivada também é igual. E adiante. Então, isso é a ideia do Taylor, bem simples. Dada uma função, eu vou determinar um polinômio tal que as derivadas até a enésima derivada são iguais. E, de fato, se você vai fazer esse cálculo, você vai achar, de fato, que isso é verdade. Então, todo esse fatorial nas denominadores, eles vêm desse fato aqui. Eles são responsáveis pelos fatoriais. Isso é meio, não é super exato, mas isso é a razão. Então, vamos lá, exemplos. Então, vamos começar com a versão mais simples para derivar, que nós conhecemos. Isso é a função exponencial. Então, a coisa boa é que, nesse caso, a derivada é exatamente a mesma. Então, é super especial. E isso faz a vida muito simples. Vamos tomar o ponto x0 mais simples possível, 0. E nesse caso, então, sabemos que, beleza, a derivada, o valor da função, a primeira derivada, a segunda derivada, nesse ponto são todos iguais. E, de fato, são todos igual a 1. Então, eu posso voltar lá para a slide anterior, uma antes, e ver que, de fato, sim, as derivadas vão sumir, são todos 1. Então, a única coisa que vai ficar são aqui as fatoriais. Tá? E uma coisa importante, já posso dizer, uma coisa especial com a exponencial é que aqui você pode, de fato, escrever tudo isso. Você pode considerar o limite quando n vai para infinita e você vai ter uma representação nova da função exponencial. Então, o próximo passo são... então, isso é um exemplo bom. Então, agora temos que, como sempre, temos aqui a vida boa, agora temos também
falar sobre a vida onde a situação onde a vida não é tão bom não. Então vamos lá. Aqui vamos falar sobre a função terceira raiz de ou raiz cubo de x. Eu não sei se vocês sabem na cabeça, mas de fato essa função tem esse grafo. Não? Então, vamos lá. Não? E aqui você já está vendo um problema. Não? Aqui tem a inclinação é infinita. Então isso vai dar um problema, mas vamos ver como ver. Então, ao primeiro eu vou calcular as derivadas. Então aqui temos a regra simples que x alfa linha igual a alfa x alfa menos 1. Não? Essa é a regra geral. E o que se tem? Então aqui o alfa, aqui é no caso da raiz cubo, isso é 1/3. Então o que vai chegar, aqui temos 1/3 vezes 1/3 menos 1. Ótimo, isso é, quem sabe derivar, sabe disso. Então 1/3 menos 1 é 2/3, já foi. Então agora temos a segunda derivada. Vamos só aplicar essa coisa de novo. Então o novo expoente é 2/3, é menos 2/3, desculpe. Então 1/3 vezes menos 2/3 menos 2 sobre 9. E o novo expoente aqui e f3, então você pode fazer esse cálculo até sempre. Tá? Então, o que acontece? Agora eu quero escolher. Tá. Então, mais, olha só, aqui tem x0 igual a, para 0, não? Isso não dá. E no resto também não. Tá? E não, isso é só repetindo o que falei. Não? Se você tem um valor infinito em 0, isso significa que a função não é diferenciável nesse ponto. Então vamos lá. Por outro valor, escolher aqui 8, porque a raiz cubo do 8 é 2, então não tem valores super ruins, mas tá. Então, agora eu vou calcular. Não? O que eu tenho que calcular é o seguinte, não? P2 de H igual a... Então vamos lá, não? Aqui a terceira raiz de 8, mais agora está chegando a derivada, a primeira derivada, H vezes, aqui temos f de linha de 8, mais h quadrado vezes f2 de 8, e aqui dividido por 2, mas então vamos também fazer a terceira, sim, bom, tá, está. A terceira, que é h cubo vezes, não, aqui temos o fatorial de 3, que é 2 vezes 3, então isso é 6, tá? Vezes a terceira no ponto 8. Então, de fato, isso é o que eu escrevi aqui, não? O valor da função, primeira derivada, segunda derivada, terceira derivada, e se você vai abrir, você vai ganhar isso. Tá? Então, aqui agora está totalmente abstrato, mas vamos voltar para uma versão gráfica desse objeto. Tá? Então, quais são as referências? Desculpe. Aqui você tem... aqui, não, você tem aqui o negócio, e antes de mostrar quais são os gráficos dessas funções, eu vou dar as referências. Tá? Então, aqui o que você tem no livro-texto do curso, você tem aqui na seção 3.10, você tem uma pequena introdução ao teorema do Taylor.
Além disso, se você quer mais uma motivação e também mais detalhes sobre esse teorema de Taylor, polinômio de Taylor, você pode dar uma olhada aqui a essas notas de aula, ou de fato acho que vai virar um livro logo, e aqui você também tem uma motivação das aplicações do Taylor na física e etc, etc. Né? Então esse livro, infelizmente aqui, o link não acabou na página, mas de fato já isso é suficiente para achar o link para baixar. E a seção relevante é 2.7.2. Então, não, aqui, eu vou voltar para cá. Então, esse negócio aqui é muito difícil para desenhar. Eu sei que tem uns jeitos de desenhar tudo isso, mas para ver para ter uma ideia do que acontece aqui, é melhor usar um aplicativo. E aqui, isso é quase é a versão mais amigável, vamos dizer assim, é o GeoGebra, não sei como pronunciar GeoGebra, provavelmente em português. Então, o que é? Isso é um aplicativo super simples, super intuitivo, então você vai aprender a usá-lo em minutos e você pode criar qualquer grafo de qualquer função bem simples. Então, além disso, isso dá para baixar e instalar no seu computador, ou não sei, acho que ainda no celular, não sei. Ou, ainda melhor, se você não quer instalar nada, ainda tem uma versão online. Então, você vai entrar no site, botar a sua função preferida e você vai chegar lá. Então, a outra aplicativo, outro site importante nesse caso é o Wolfram Alpha. Então, o Wolfram é de fato uma pessoa, mas esse Wolfram, ele criou um dos aplicativos mais importantes para matemática, que chama-se Matemática. E mas é super, um aplicativo super forte, você pode fazer também simbolicamente quase qualquer coisa, qualquer variável lá é automaticamente um polinômio em espaço vetorial, então está matrizes, desculpe. E, mas para ter acesso às funções simples, você pode usar de fato o website dele. Não. E além disso, a coisa boa aqui com esse website é que você pode tentar de escrever algo em inglês e o site vai vai usar uma inteligência artificial para determinar o que vocês querem. Não, por exemplo, você pode escrever tipo integrate sin log de x. Ele vai tentar integrar. O mesmo com o derivar, derive, blá blá blá. Não só tenta, acho que ainda dá para botar uma linha, mas é bem simples, dá para entender. Então, vamos lá. Agora vou voltar para o GeoGebra. Sim, eu já aqui fiz uma preparação e aqui vocês veem, aqui dá para ver que aqui você tem a função raiz cuba de x e então a parte também importante é aqui, eu quero falar sobre o polinômio de Taylor de um certo grau. Então, em GeoGebra, o que você vai fazer é você vai usar esse comando que chama-se Taylor Polynomial, polinômio de Taylor. Aqui você vai especificar a função. A função é lá, x, na terceira raiz de x.
aqui o ponto de base e a ordem. Não? No momento, o K está no valor de 16 e esse ponto de base é 8, não? Foi o mesmo que escolhemos antes. Não? Então, você tem um valor de 8, aqui é o ponto de base, aqui é 2, tá? Não? E a coisa boa é o que eu fiz aqui, né? Eu botei esse parâmetro aqui como sendo variável. Então, ou seja, o que temos aqui é o seguinte, eu vou ao primeiro. O que você está vendo aqui é isso exatamente a reta tangente no ponto 8,2 da função que calculamos antes. E agora eu posso acrescentar os valores. Então, por exemplo, para 2, não, você já está vendo aqui, tem uma certa curvatura. Depois, temos aqui do terceiro grau, então eu vou fazer aqui um zoom para ver o que acontece. Não, isso já tem a cara de um grau de grau 3. E quando eu vou acrescentar, agora vamos quarto grau, quinto, sexto, então é assim. E você vai ver que aqui tem as aproximações, e são melhores e melhores, mas também aqui isso é importante a observar, porque, olha só, aqui tem um erro grande e aqui também. Ou seja, aqui você tem uma aproximação local, isso é bem visível, não? Isso já é um polinômio de grau 20, não? Essa é curva marrom, mas do outro lado, não? Para um ponto distante, isso é super óbvio, mas se você vai fazer um zoom, aqui um zoom extremo, aqui você não vai ver nenhuma diferença entre a curva marrom, que é essa, e a curva original. Não? Isso não dá para ver. Então, isso é, de fato, a natureza da função do polinômio de Taylor. Então, agora vamos fazer também um outro. Vamos mudar aqui a função, né? Em vez de terceiro cubo de 3, a raiz cubo de 3, de x, desculpe, vou botar o seno. Vamos botar o cosseno, tá? Porque já falamos sobre isso no início. Então, agora também vou mudar aqui o ponto. Eu não quero o ponto 8,2, né? Agora eu vou tomar o ponto 0,1. Tá? E, além disso, aqui, em vez de considerar o polinômio de Taylor no ponto 8, né? Eu vou também mudar aqui o ponto 0. Tá? Então, aqui temos a nossa vida, para não dar um spoiler. Eu vou, de fato já fiz, mas tá. Então, vamos lá. Aqui é a função cosseno, né? Uma onda bonita, e vamos considerar o polinômio de Taylor no ponto 0. Então, obviamente, para grau 1, você sabe que o polinômio de Taylor é uma reta, mas como a derivada em 0 do cosseno é 0, isso é uma reta paralela ao eixo x. Então vamos acrescentar aqui um pouco. E, de fato, isso é exatamente lá a aproximação que dava na primeira slide. Isso é 2 menos x quadrado, ou seja, x é 1 menos x quadrado meio, da função do cosseno. E, tá, então, o que você vai ver é já uma diferença grande entre o polinômio, porque o cosseno
é uma função limitada, uma função limitada por menos 1 e 1. Mas, obviamente, né, aqui você está vendo, né, que aqui já, grau 2, né, isso é uma função ilimitada e, né, então não tem nada muito a ver com a função cosseno. Né. Do outro lado, o que acontece, se vamos acrescentar os valores, né, você vai ver que aqui tem uma aproximação estranha até, então eu posso aqui ainda acrescentar o valor, né? Quero aqui dar um valor que só vai terminar em, vamos dizer, 200, beleza? E não, com esse valor de 200, não, você vai ver que isso vai aproximar mais e mais. Mas aqui já posso dar também um spoiler. A teoria da matemática diz que se você vai aproximar o k para infinita, de fato essa curva marrom vai se aproximar à curva verde, mas aqui você tem aqui uma ferramenta boa da matemática, mas você vai ver que GeoGebra não é capaz de fato, tem uma precisão tão alta para aproximar o cosseno para valores, não, acima de 100. Não? Aqui isso dá, você vai ver que não, aqui as últimas mudanças acontecem não, em termos de 100, uma coisa assim. E isso significa, não, então, a precisão não é suficiente não, para aproximar mais ondas, ou mais repetições do cosseno. Não? Então, mas isso também é mais um sinal, mais um aspecto do Taylor que diz, nós temos só aproximação local. E localmente essa aproximação é de fato perfeito. Não? Aqui não tem, com essa aproximação de 100k igual a 100, você não vai ver uma diferença aqui. Isso acho que também dá para calcular, de fato, se você vai comparar o valor aqui dessa função entre, vamos dizer, menos 2 e 2, com o polinômio, o erro é na ordem de, não sei, uns bilhões. Então, 1 sobre 1 bilhão. Tá. Então, além disso, para terminar, só para terminar, espero que vocês gostaram dessa introdução ao Teorema de Taylor. E eu também escolhi uns exercícios do Teorema de Taylor. Não? Ou seja, não, você tem aqui para baixar no site, chama-se de lista de exercícios de Taylor. Aqui tem, de fato, 3 partes. Os primeiros exercícios são direcionados a só calcular os exemplos. São 7 exemplos de polinômios. E a segunda, de fato, permite, sem saber o que é o Teorema de L'Hopital, fazer L'Hopital usando o Teorema de Taylor. E, de fato, tem uma ligação forte entre os dois resultados. De um jeito, você pode ver, de um jeito, dá para ver o Teorema de Taylor na versão de piano como sendo uma versão iterada do teorema, da regra de L'Hopital. E a terceira de fato, isso é a mais puxada, bem mais puxada, mas aqui é só para explicar ou para salientar que tem uma função que é super suave, super liso, super bom, mas
cujo polinômio de Taylor não faz sentido nenhum. Ou seja, o teorema não é falso, claro, mas aqui isso é um exemplo extremo onde você só tem uma aproximação local. Ou seja, o que você vai achar, se você vai conseguir fazer esse terceiro exercício, é ver que tem uma função cujos polinômios de Taylor são todos zero, não? São todos triviais, mas a função é quase uma parábola. Não? Ou seja, você pode acrescentar o grau como você quer, a aproximação é só local. Então, obrigado pela atenção.